A gente já vê os efeitos da nossa política de sanções sobre a nossa própria indústria, sobre a nossa economia. Estamos numa fase de declínio. Com essa política, estamos colocando em risco o futuro das próximas gerações. No momento, não dá para calcular o risco de quando uma guerra, até mesmo uma guerra convencional entre a OTAN e a Rússia, poderia começar. E se isso acontecer, esse risco também não vai mais poder ser controlado. Se a gente olhar para a política do Ocidente com essa geração atual de políticos, que ligou o próprio destino ao apoio à Ucrânia, ao envolvimento na guerra na Ucrânia, não dá para encontrar nenhum caminho de volta para a paz. Contra-corrente sobre a pessoa. Olá, bem-vindo ao Contra-corrente. Aqui eu mostro posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Com a ajuda de países ocidentais, a Ucrânia agora ataca na guerra, bem dentro do território russo. Os russos respondem com ataques semelhantes contra fábricas e instalações militares na Ucrânia. Estamos chegando perto de uma ampliação desse conflito para uma grande guerra europeia. Já podemos falar da guerra na Ucrânia como a catástrofe original do século XXI. Sobre isso eu converso com o mais alto general da OTAN nas Forças Armadas Alemãs, o ex-inspetor-geral da Bundeswehr e ex-presidente do Comitê Militar da OTAN, além de ex-presidente dos Conselhos OTAN-Ucrânia e OTAN-Rússia. Bem-vindo, Harold Kujat. General, quando o senhor ouve frases como a do seu conhecido, General Neumann, estamos prontos para lutar ainda esta noite. O que é o tom que deveríamos agora. Olha, eu normalmente não comento o que dizem generais da ativa ou políticos de defesa que ainda estão em funções. Posso apenas falar de forma mais geral. No momento, estamos numa situação difícil e também perigosa. É difícil porque os objetivos do Ocidente para encerrar a guerra na Ucrânia não estão se concretizando. A gente viu nos últimos 2 anos e meio que não partiu dos países europeus, nem da OTAN, nem da Europa como um todo, nenhuma iniciativa real em direção a um acordo de paz negociado. Mas agora, especialmente a França, o Reino Unido e a Alemanha tomaram, por assim dizer, a dianteira desse movimento. Eles também elaboraram um documento de posição para as futuras negociações, ao lado, é claro, da Ucrânia. Essa é uma situação extremamente difícil. Talvez eu volte a falar disso mais adiante. O perigo está no fato de que a Ucrânia, como você acabou de mencionar, vem atacando cada vez mais alvos estratégicos dentro da Rússia, em áreas mais profundas do território russo. E isso tem efeito. Não dá para ignorar esse ponto. Und das hat auch Wirkung, das darf man nicht außer Acht lassen. Nicht die Wirkung, die die Ukraine damit... Não é o efeito que a Ucrânia pretende. Ou seja, fazer com que a iniciativa estratégica passe para o lado ucraniano, que a vantagem estratégica fique com a Ucrânia. Ou, como se afirma cada vez mais no Ocidente, que haja uma virada na guerra a favor da Ucrânia. O efeito é outro: gerar pressão interna. Pressão sobre Putin, para que ele adote uma nova postura nessa guerra. Essa pressão vem dos militares. Eles dizem, estamos em condições de encerrar essa guerra rapidamente, do ponto de vista militar. Temos os meios para isso, temos as capacidades militares necessárias. E a situação no campo de batalha também nos permite usar essas capacidades de forma que a guerra possa ser encerrada militarmente em pouco tempo. Essa é uma forma de ver as coisas. Mas tem também o outro lado. A população está sentindo cada vez mais os efeitos desses ataques sobre o fornecimento de energia, sobre a disponibilidade de gasolina e coisas do tipo. E a impaciência entre as pessoas cresce, com o desejo de finalmente pôr fim a essa guerra. É essa combinação que eu considero difícil e perigosa nessa situação. E quando do lado ocidental se diz que estamos, claro, prontos para defender o território da OTAN,
Eu vejo isso como algo óbvio. A questão é só se isso realmente é o que o momento exige ou não. E é justamente essa questão que a gente precisa discutir mais a fundo. É isso que o momento exige? Como o senhor responderia a essa pergunta? Sim, existem duas situações que a gente precisa considerar nesse contexto. A primeira é a análise de ameaça, a análise europeia de ameaça, que parte da ideia de que a Rússia, em 2029, essa é a versão oficial, vai estar em condições de atacar a OTAN, os países ocidentais ou os estados bálticos, seja quem for. No passado, a gente já ouviu outras versões, que os russos poderiam fazer isso antes, que poderiam fazer já amanhã. Ou que no ano passado, o último verão seria supostamente o último em tempos de paz. Nada disso aconteceu. Então a pergunta é, essa análise de ameaça é mesmo realista, pelo menos? E quando a gente olha como é feita a análise de ameaças dos Estados Unidos, pegue a de 2024, a de 2025 ou até a de 2026, nas duas primeiras está bem claro, a Rússia nem tem a intenção, nem tem capacidade militar para atacar a OTAN. E neste ano, essa análise de ameaças nem trata mais desse ponto. Ela fala apenas dos conflitos de interesse entre os Estados Unidos e a Rússia, de forma bem geral. Ou seja, essa avaliação de ameaça, ao contrário do que às vezes se diz na mídia alemã, não é compartilhada pelos Estados Unidos nem pela OTAN. Nicht von den Vereinigten Staaten geteilt, wird auch nicht von der NATO geteilt. Denn die NATO verfügt nicht über eine A OTAN não tem capacidade própria suficiente para obter informações de forma independente. Ela depende das avaliações feitas pelos países membros. E claro, a contribuição dos Estados Unidos tem um peso muito maior do que praticamente todos os outros juntos, porque os americanos têm enormes recursos de inteligência. A análise de ameaças é feita por 7 agências de inteligência dos Estados Unidos. Ou seja, nem a análise americana, nem a da OTAN coincidem com o que a gente ouve hoje de muitos políticos ou lê na imprensa. Mas isso não quer dizer que um conflito entre a Rússia e a OTAN esteja descartado. Não, na verdade, a situação está se agravando. Ela está escalando justamente por causa do que o senhor acabou de descrever. A transferência dos combates do campo de batalha para a retaguarda estratégica da Rússia. A gente vê que as forças ucranianas estão na defensiva. Praticamente só conseguem oferecer uma resistência limitada. E vemos também que a Rússia, especialmente nas últimas semanas, fez avanços significativos. A região de Luhansk está 100% sob controle russo, e na região de Donetsk, que junto com Luhansk forma o Donbass, as duas áreas mais críticas, os russos continuam avançando, praticamente todos os dias. Esse é também o motivo decisivo pelo qual a Ucrânia está levando suas ações para o interior da Rússia, atacando o abastecimento de combustível por meio de ataques a refinarias e terminais de carga. Só que isso não decide nada no campo de batalha. Na verdade, é uma manobra lateral, fortemente apoiada pelos países ocidentais. De um lado, com o fornecimento de componentes para sistemas de drones de longo alcance, ou seja, o hardware, e de outro, com softwares que permitem ataques de alta precisão, como é o caso do sistema americano Palantir. Isso nos leva à seguinte pergunta: o que significa, na prática, esse apoio dos países membros da OTAN, dos europeus, a esses ataques? A minha interpretação é a seguinte: se um ataque só pode ser realizado com sucesso graças ao apoio ocidental a um determinado país, vou simplificar aqui, seja porque os sistemas de armas necessários vêm desse apoio, seja porque a precisão do ataque depende disso. Então, do ponto de vista do direito internacional, pode até ser uma zona cinzenta. Mas, politicamente, do ponto de vista do país que está sendo atacado, seja ele qual for, nesse caso é a Rússia, isso é claramente uma participação na guerra. E isso, naturalmente, leva a uma reação do outro lado.
E essa reação já foi anunciada pela Rússia. De um lado, com o reforço dos contra-ataques contra alvos ucranianos, fábricas de armas e coisas do tipo, e de outro, com possíveis ataques a instalações ocidentais que fornecem esse material considerado necessário. Eu tenho a impressão de que até agora a liderança russa tem reagido com bastante cautela, de forma muito cuidadosa. Eles sabem, é claro, que uma reação como a que acabei de descrever, e que está sendo discutida dentro da própria Rússia, significaria uma escalada dramática. E numa escalada, sempre existe o risco de que o outro lado também volte a escalar. Ou seja, há um aumento mútuo do nível de risco, e chega um momento em que essa estratégia de escalada não pode mais ser controlada. Além disso, a estratégia de escalada da Rússia é diferente da ocidental. A estratégia ocidental acontece sempre em pequenos passos. Espera-se a reação do outro lado. Se ela vem e é moderada, ou se não vem, dá-se o próximo passo. No caso da Rússia, o limite de tolerância é muito mais alto. Mas, quando esse limite é ultrapassado, os russos reagem com muita força e aceitam o risco de uma nova escalada. A pergunta é, em que momento a ajuda ocidental à Ucrânia, especialmente nesses ataques com drones de longo alcance contra alvos russos, chega a um ponto em que a Rússia diz: agora basta, não podemos mais aceitar esse tipo de apoio, e reage de acordo? O que eu quero dizer, resumindo em uma frase, é o seguinte: neste momento, o risco é imprevisível. Ninguém sabe quando um conflito convencional entre a OTAN e a Rússia pode realmente começar. E se isso acontecer, esse risco também não será mais controlável. Agora já existe um acordo entre a República Federal da Alemanha e a Ucrânia para a troca de informações militares. Mísseis como o Taurus são produzidos em cooperação com empresas alemãs, por exemplo, em Munique. O uso do Starlink, o sistema de satélites do Elon Musk, pelo exército ucraniano, é em grande parte financiado pela Alemanha. Estão sendo fornecidos dados, estão sendo fornecidos mísseis. Então já somos parte da guerra? Bom, como eu já disse antes, do ponto de vista do direito internacional, na minha opinião, isso é uma zona cinzenta. Se a gente pegar a definição de agressão das Nações Unidas, de fato é uma área cinzenta. Mas isso não é o mais importante. O que realmente importa é a avaliação política desse tipo de apoio. E eu só posso repetir o que penso. Se esse apoio for necessário para que um ataque bem-sucedido aconteça, então o limite foi ultrapassado. Ou seja, se o ataque não pudesse acontecer sem esse apoio, aí estamos exatamente na situação que você acabou de descrever. O presidente russo, Vladimir Putin, já disse em setembro de 2024 que a Ucrânia não teria como realizar esses ataques de longo alcance dentro do território russo sem a permissão e o apoio do Ocidente. Isso significa, na prática, que agora está nas mãos de Moscou decidir se a guerra vai se expandir ou não. Isso mesmo. É exatamente esse o ponto que eu quero dizer. No fundo, é uma decisão política, não uma decisão de direito internacional, nem uma decisão jurídica. Mas isso significa que o comportamento do Ocidente não leva essa questão em consideração. Ou seja, o Ocidente age de forma que a gente aceita o risco de uma entrada na guerra, de uma reação da Rússia. A gente confia então que a liderança russa, especialmente o presidente russo, tenha bom senso e racionalidade suficientes para recuar dessa decisão, pelo menos por enquanto. A gente não sabe exatamente quando o limite de tolerância da Rússia vai ser ultrapassado. Talvez nem a própria liderança russa saiba ainda quando isso vai acontecer, mas em algum momento pode acontecer. E eu acho que é uma política quase aventureira confiar na racionalidade e no bom senso da Rússia
do presidente russo, enquanto a gente oferece esse apoio de forma totalmente despreocupada, sem levar em conta nossos próprios interesses de segurança e sem estar disposto a pensar nas consequências das nossas ações. Isso quer dizer que estamos entregando o controle da escalada a uma potência estrangeira? A Rússia já tem, de qualquer forma, o controle sobre a escalada. Mas, de certo modo, estamos colocando a decisão de quando será atingido o próximo nível de escalada nas mãos da liderança russa. Agora temos uma situação em que o presidente russo disse há alguns dias: essa guerra será decidida no campo de batalha. E isso depois de, digamos, ter mantido um tom mais contido, especialmente após as conversas e os entendimentos com o presidente americano Trump em Anchorage. De onde vem essa mudança de postura? Sim, isso está totalmente certo. Putin aparentemente confiou nisso, e eu preciso dizer com sinceridade que eu esperava que o que foi discutido em Anchorage, se foi um acordo ou não, isso pode ser debatido, de qualquer forma, foi algo conversado entre os dois presidentes. A ideia era que a Rússia ficasse com as duas regiões de Donbass e que, pelo menos em parte, abrisse mão das outras duas regiões, Zaporizhia e Kherson. Essa foi a base para futuras negociações, pelo menos do ponto de vista tanto americano quanto russo. E foi também por isso que Putin, ao que tudo indica, reduziu o ritmo no campo de batalha nos últimos meses. Ele, ao que tudo indica, não quis provocar de propósito, nem colocar esse acordo em risco. Mas isso é só a minha interpretação pessoal. Eu, claro, não sei se foi realmente assim. De qualquer forma, o fato é que isso foi levado em conta. E agora, depois da cúpula do G7, ficou a impressão, digamos assim, de que os americanos não estão mais mantendo esse acordo. E isso significa, inevitavelmente, que a Rússia vai tirar a seguinte conclusão: não dá para alcançar nossos objetivos por meio de negociações, pelo menos não aqueles que foram discutidos com os Estados Unidos. Então precisamos impor nossos interesses no campo de batalha. E a gente vem percebendo isso já faz umas 2 ou 3 semanas. O ritmo dos ataques aumentou bastante e as forças russas estão avançando, tanto no Donbass, ou seja, na região de Donetsk, quanto mais ao norte, na região de Sumy, que não faz parte daquelas 4 regiões. Então, eu diria que essa é a interpretação do que Putin quis dizer. Mas o que isso significa para nós? Primeiro, confirma mais uma vez algo que todos os especialistas já sabem há meses, talvez até há mais tempo. A Ucrânia não consegue mudar a situação estratégica no campo de batalha a seu favor. A superioridade russa, tanto em pessoal quanto em material, é simplesmente esmagadora. E além disso, como você mesmo mencionou agora há pouco, a Rússia tem a chamada dominância da escalada. Ou seja, ela pode responder a qualquer movimento feito pela Ucrânia, mesmo com apoio do Ocidente, com um passo seguinte, um nível mais alto de escalada. Isso quer dizer que estamos cada vez mais próximos de uma situação em que a Ucrânia não consegue mais evitar uma derrota no campo de batalha. E isso significa uma derrota militar da Ucrânia. Essa derrota militar só pode ser evitada se houver negociações antes disso. Sobre negociações para uma solução pacífica desse conflito. É claro que os dois lados vão ter que abrir mão de suas exigências máximas nas negociações e que será preciso chegar a um compromisso. Mas exigir, como foi feito, por exemplo, no documento do chamado Grupo E3, com aqueles 5 pontos, que os russos abram mão de suas exigências máximas antes mesmo das negociações, isso é irrealista. A Ucrânia também não vai abrir mão de suas exigências máximas antes de negociar. O que precisamos é alcançar uma situação que pelo menos ofereça a perspectiva
de que haja espaço para negociar essas posições, de que possam surgir possibilidades de compromisso. Esse é o ponto decisivo, e é nisso que precisamos contribuir. Das ist der entscheidende Punkt. Und dazu müssen wir beitragen. Bisher vermag ich nicht zu erkennen. Até agora, eu não consigo perceber que isso também aconteça do lado ocidental, especialmente entre os europeus. Entre os americanos, sim, isso aconteceu, mas entre os europeus, não vejo o mesmo. Por exemplo, quando no acordo entre a Alemanha e a Ucrânia, assinado em 14 de abril, sobre a parceria estratégica, está escrito que a Alemanha vai se empenhar em buscar um consenso para a entrada da Ucrânia na OTAN. Isso, na minha opinião, é um ponto que impede negociações. Porque essa exigência da Rússia, de que a Ucrânia não se torne membro da OTAN, existe há muitos anos, e com certeza a Rússia não vai abrir mão dela. E se ao mesmo tempo também se exige que depois de um acordo de paz, haja uma missão de segurança na Ucrânia, com forças militares ocidentais, forças europeias, isso também é um ponto que impede negociações. Isso não vai acontecer. Eu espero um pouco mais de realismo na política europeia, um pouco mais de esforço para chegar a um compromisso e não para endurecer ainda mais a posição da Ucrânia. A Ucrânia, no passado, já foi muito longe na disposição de fazer concessões. Basta lembrar das negociações em Istambul. Mas também precisamos destacar, e eu quero retomar o ponto da adesão à OTAN, que a Constituição ucraniana se baseia na Declaração de Soberania de 1990. Naquela época, ainda era a República Socialista Soviética da Ucrânia, e ali ficou estabelecido como fundamento do Estado ucraniano. Nenhuma participação em blocos militares, status neutro e nenhuma aquisição, posse ou controle de armas nucleares. Essa definição como pilares do Estado ucraniano foi confirmada um ano depois na Declaração de Independência, que recebeu amplo apoio da população em um referendo. E essa declaração foi incorporada ao preâmbulo da Constituição da Ucrânia. Ou seja, no essencial, foi a declaração que constituiu e definiu a Ucrânia como Estado ucraniano. Depois, em 2019, a Ucrânia fez uma emenda à Constituição, incluindo como objetivo de Estado a integração à comunidade euroatlântica, ou seja, também a Aliança do Atlântico Norte. Então, temos aqui uma contradição evidente dentro da própria Constituição. Mas é preciso partir de um ponto de vista democrático e de um Estado de Direito e dizer claramente: nós temos que respeitar as determinações da Constituição ucraniana. E não podemos empurrar a Ucrânia, por assim dizer, para uma direção que vá contra a própria Constituição do país. E é isso que eu vejo acontecendo neste momento. Na verdade, eu espero que, quando falamos de uma ordem de valores ocidental, e o respeito à Constituição faz parte dessa ordem de valores, nós também sigamos esse princípio em relação à Ucrânia. O segundo ponto é que a entrada da Ucrânia na OTAN é totalmente irrealista. Nenhum país pode simplesmente dizer, quero ser membro da OTAN, e pronto, virá membro. Todo candidato precisa ser convidado por consenso por todos os estados que já fazem parte da aliança. Im Konsens dazu eingeladen werden. Dieser Konsens besteht nicht. Esse consenso não existe. A gente sabe disso por parte de alguns países, inclusive europeus. Mas sabemos muito bem que os Estados Unidos não aceitam isso. Isso já foi dito várias vezes, tanto pelo presidente americano quanto pelo secretário de Estado. Então, por que estamos fazendo isso? Por que estamos nos colocando contra a política dos Estados Unidos? E tem mais um ponto. O artigo 10 do Tratado do Atlântico Norte, o chamado Tratado de Washington, exige que o país candidato traga um ganho de segurança para todos os Estados-membros. Ou seja, não é como muitas vezes se dá a entender que um país entra na OTAN e automaticamente fica sob o guarda-chuva de proteção dos outros membros. A OTAN é, na verdade, uma aliança de segurança coletiva e mútua.
kollektiver gegenseitiger Sicherheit. Das heißt also, die Ukraine muss die Sicherheit. Ou seja, a Ucrânia teria que aumentar a segurança de todos os países membros. Mas isso não acontece. O que aconteceria com a entrada da Ucrânia seria que a OTAN importaria para dentro da aliança um conflito potencial, um conflito futuro com a Rússia. E isso está totalmente fora de questão. E nem vou entrar no outro ponto de que a Ucrânia teria que estar alinhada com os valores e a ordem política dos países da OTAN. Só quero citar 2 exemplos. Primeiro, a proteção das minorias na Ucrânia simplesmente não está garantida. E além disso, há uma corrupção generalizada que chega até os mais altos níveis do governo. Esses são apenas 2, entre muitos motivos, que excluem a possibilidade de uma adesão. Ausschlussgründen für eine Mitgliedschaft. Houve alguma mudança nos objetivos de guerra da Rússia? Putin justificou a invasão de fevereiro de 2022 dizendo que o status neutro da Ucrânia precisava ser garantido, que a população do Donbass devia ser protegida, que o bombardeio contra os civis, tanto pelas milícias quanto pelo exército ucraniano, tinha que acabar e que a Ucrânia precisava ser desnazificada. Agora ele fala em Novorossia. Se a gente olha para as antigas regiões de Catarina, chamadas de Novorossia, isso inclui também Kharkiv e principalmente Odessa. Isso significa uma ampliação dos objetivos de guerra da Rússia? Ja, lassen Sie mich zunächst noch zu den Eingangsbemerkungen sagen. Sim. Deixe-me começar comentando as observações iniciais. Ele baseou sua justificativa justamente no que eu acabei de explicar, que a Ucrânia, de acordo com sua Constituição, é um Estado neutro, não alinhado, um Estado de neutralidade permanente, que não pertence a nenhum bloco militar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele faz referência à guerra civil que surgiu depois do golpe de 2014, quando as 2 regiões de Donbass se declararam repúblicas populares independentes. Foi assim que começou a guerra civil, trazendo grandes dificuldades para a população civil dessas regiões, que são habitadas, em sua maioria, por ucranianos de língua russa. E, na verdade, foi assim. Antes da guerra, a Rússia ainda tentou, no dia 17 de dezembro de 2021, por meio de propostas de tratados enviadas aos Estados Unidos e à OTAN, buscar uma forma de estabilizar a situação. Esses rascunhos de tratados eram muito exigentes, com demandas máximas bem fortes e apresentados de maneira bastante dura, mas eles não foram aceitos. Perdeu-se essa chance de evitar a guerra por meio de negociações. Agora, falando da minha perspectiva, em 1997, com o acordo fundamental entre a OTAN e a Rússia, nós criamos um mecanismo que deveria justamente permitir, em casos de crise ou conflito que afetassem os interesses de segurança dos 2 lados, resolver essas questões em conjunto e, assim, evitar uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Esse era o interesse da Rússia. Nós atendemos a isso, e isso também está previsto no Tratado Fundamental da OTAN. Na época, a avaliação era, e os anos seguintes confirmaram, que as crises e os conflitos surgiriam nessa região, nos antigos países do Pacto de Varsóvia, mas também nos 3 estados bálticos, que foram repúblicas soviéticas e principalmente na Ucrânia. Isso foi deixado de lado. Quero reforçar esse ponto aqui. Depois, em fevereiro de 2022, a Rússia justificou suas ações, dizendo que se tratava de repúblicas populares independentes. Poucos dias antes disso, a Rússia reconheceu, pela primeira vez em muitos anos, essas chamadas repúblicas populares como estados independentes. Antes, isso nunca tinha acontecido. Depois foi firmado um acordo de assistência mútua, e a Rússia, em resposta a um pedido de apoio, invocou o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Claro que isso foi, por assim dizer, uma tentativa de justificar o ataque. É importante dizer isso claramente. Pelo menos, essa é a minha interpretação. Mas, de todo modo, essa tentativa foi feita. Claro que a referência da Rússia ao artigo 51 da Carta da ONU
junto com o pedido de ajuda dessas duas chamadas repúblicas de Donbas, foi uma tentativa de colocar tudo isso dentro de um enquadramento que parecesse compatível com o direito internacional. Isso é evidente. Mas, pelo menos, essa tentativa foi feita. A pergunta é: os objetivos da Rússia mudaram? Na verdade, já no início dessa guerra, se discutia se a Rússia também tinha a intenção de tomar Odessa e Kharkiv, que são duas cidades tipicamente russas. No caso de Odessa, isso tem um peso especial, estratégico, porque se a cidade fosse tomada, a Ucrânia perderia o acesso ao Mar Negro. Dass die Ukraine weiter Zugang zum Schwarzen Meer hat. Zweitens würde man sozusagen den Schulterschluss mit Transnistrien herstellen. Em segundo lugar, haveria, por assim dizer, uma aproximação com a Transnistria, onde há soldados russos estacionados. Mas também entra em jogo um acontecimento que continua muito presente na consciência russa: o fato de que em Odessa, ucranianos de língua russa foram empurrados para dentro da casa dos sindicatos. O prédio foi incendiado e eles foram queimados vivos. Isso, claro, tem um peso. E por fim, e isso vale também para Kharkiv, Odessa é, assim como Kharkiv, uma cidade tipicamente russa. No caso de Odessa, há ainda o fato de ter sido fundada por Catarina a Grande. Tudo isso em países como a Rússia, que pensam de forma muito histórica, sempre tem importância. Die sehr historisch auch denken, immer eine Rolle. Und Charkiw spielt natürlich auch eine Rolle strategisch. E claro que Kharkiv também tem um papel importante, estrategicamente, pela sua localização. Mas recentemente, surgiu mais um fator. Como eu disse, no começo, isso certamente era uma das opções. Se ainda continua sendo perseguida como um verdadeiro objetivo estratégico, disso eu não tenho certeza. Parece que sim, mas pelo que se vê no campo de batalha, eu não tenho provas claras disso. Na região de Zaporígia, os ataques também aumentaram, e isso seria a condição necessária para depois avançar em direção a Odessa. Mas se é realmente esse o plano, eu não posso afirmar. No entanto, há mais um ponto que considerado. Das kann ich nicht sagen. Etwas anderes kommt aber hinzu. Auch das hat Putin vor kurzem erklärt. Putin também explicou isso recentemente, dizendo que a Rússia está intensificando os ataques a Sumy. E o motivo, do ponto de vista russo, é criar uma zona de proteção que impeça novos ataques da Ucrânia contra a região de Kursk. Isso já aconteceu antes, não lembro exatamente, faz uns 6 ou 7 meses, quando os russos estavam naquela área de Kursk. O objetivo, ao que tudo indica, era conquistar a usina nuclear de Kursk, porque fora isso, não há muito ali que vale a pena conquistar. Então também nessa região em torno de Sumy, as atividades militares russas aumentaram bastante, o que no fim das contas confirma o que Putin disse. Was im Grunde unterstützt, was Putin gesagt hat. Nós tivemos o golpe na Praça Maidan, que foi em parte apoiado pelo Ocidente. Depois veio o fracasso das negociações em Istambul, influenciado pelo Ocidente, por Boris Johnson, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. E agora, do ponto de vista russo, há o fracasso do chamado espírito de Anchorage. A reação da Rússia agora seria avançar mais em direção a Odessa e a Kharkiv para aumentar a pressão sobre o Ocidente. Das ist eine Spekulation, aber sie ist nicht. Isso é uma especulação, mas não é algo absurdo. Preciso dizer isso. Eu acho que é perfeitamente possível. Quer dizer, eu também pensaria assim, se não me restasse outra opção além de impor meus interesses estratégicos no campo de batalha. Porque, se a opção de negociações para encerrar a guerra, como eu a tinha avaliado, e como me foi prometida já não existe mais, então eu posso dar um passo adiante. E aí posso também perseguir objetivos mais amplos, que antes não eram compatíveis com a minha postura cautelosa e contida. Isso é possível. Mas como eu disse, é uma especulação, War. Uma Ucrânia sem acesso ao Mar Negro ainda conseguiria se manter como um Estado independente? Ou isso significaria que o país acabaria sendo esmagado entre o leste e o oeste? Pois é, esse é sempre o problema. Sempre a mesma questão. Aonde a Ucrânia pertence? Ela faz parte do Ocidente ou está na área de influência da Rússia? E eu sempre me lembro do que Henry Kissinger escreveu num artigo em 2014.
Na época, ele disse que a Ucrânia não deveria se tornar um posto avançado da Rússia, mas também não do Ocidente, ou seja, da OTAN. Se o país quiser prosperar, se desenvolver e viver em segurança, precisa ser uma ponte entre o leste e o oeste. E isso continua tão atual hoje quanto era em 2014. E, na verdade, isso também está de acordo com o que eu disse antes sobre a Constituição da Ucrânia e a sua neutralidade permanente. Die ständige Neutralität. Nur die ständige Neutralität und die Blockfreiheit. Só a neutralidade permanente e a não alinhamento é que permitem essa construção de pontes entre o leste e o oeste. E isso também estaria de acordo com a estratégia russa, que vem sendo seguida desde meados dos anos 90. Criar uma zona de amortecimento entre a OTAN e a Rússia, justamente para evitar uma confrontação direta, uma guerra. Seria, por assim dizer, um tipo de cordão sanitário entre a Rússia e a OTAN. Mas eu vou um passo além. A guerra na Ucrânia, quando ela terminar, vai ser como tirar a rolha de uma garrafa. O fim da guerra significa que essa rolha é removida. Das Ende des Krieges bedeutet, dass der Korken entfernt wird. Und dann entsteht die Möglichkeit, die Option. E aí surge a possibilidade, a opção, de criar uma ordem europeia de paz e segurança em que tanto a Rússia quanto a Ucrânia tenham seu lugar. Afinal, vivemos no mesmo continente que a Rússia. Isso não dá para mudar. Então precisamos tentar encontrar um caminho que estabilize a situação internacional aqui na Europa, que nos dê um futuro e também às próximas gerações, um futuro de paz, de segurança e de prosperidade. Tudo isso está em risco neste momento. A gente vê os efeitos da nossa própria política de sanções sobre a nossa indústria, sobre a nossa economia. Estamos indo por uma fase de declínio também. Com essa política, a gente está colocando em risco o futuro das próximas gerações. E o mais curioso é que a nossa Constituição, a lei fundamental, é na verdade uma Constituição voltada para a paz. Basta lembrar do Conselho Parlamentar, que em 1949 criou essa lei fundamental. Ele foi, claro, profundamente marcado por aquele século com 2 guerras mundiais. Por isso, já no preâmbulo, está escrito que a Alemanha deve servir à paz do mundo como um membro com direitos iguais em uma Europa unida, ou seja, também a paz na Ucrânia e a paz com a Rússia. E a Constituição vai ainda mais longe. Até mesmo a adesão à OTAN vem com uma condição. Lá está dito que a federação pode se integrar a um sistema de segurança coletiva e mútua. Gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Jetzt habe ich aber etwas ausgelassen, was auch in der Verfassung. Mas eu deixei de fora algo que também está na Constituição. O texto completo diz o seguinte: a federação pode se integrar a um sistema coletivo de segurança mútua para a preservação da paz. E onde é que a gente vê isso hoje? Em que momento, dentro da OTAN, estamos realmente agindo pela preservação da paz? O que estamos fazendo para cumprir o que a Constituição exige? Eu, sinceramente, não vejo isso. O que eu vejo é que durante todo o tempo dessa guerra, nós a alimentamos, com dinheiro, com material, com apoio político, mas não fizemos uma única tentativa de acabar com essa guerra de forma pacífica, como a nossa Constituição, na verdade, determina. Se os governos federais, e é preciso falar no plural, não cumprem o mandamento de paz previsto na Constituição, se há quase 5 anos falta uma contribuição alemã para promover a paz na Ucrânia, esses governos federais estão agindo contra a Constituição? Naja, der Verfassungsauftrag ist eindeutig. Bom, o dever constitucional é bem claro. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E não é só essa determinação que vem sendo ignorada. O mesmo vale, e aqui falo como ex-militar, o mesmo vale para as Forças Armadas. A Constituição também é cristalina nesse ponto. Ela diz que a União mantém Forças Armadas para a defesa. Isso significa que as Forças Armadas precisam ter condições de defender o nosso país e a nossa população, de atuar pelo bem-estar do nosso povo. Mas, em 2011, foi feita uma reforma nas Forças Armadas, chamada de Nova Orientação da Bundeswehr. Durchgeführt, die nannte sich die Neuausrichtung der Bundeswehr. Und Neuausrichtung hieß,
E essa reorientação significava o seguinte: sair da defesa do território e da aliança e focar apenas em missões no exterior. Tudo bem, o Tribunal Constitucional Federal concedeu ao governo, em várias decisões fundamentais, uma ampla margem de manobra para esse tipo de operação fora do país, mas sempre sob condições muito restritas, por exemplo. Só que o princípio, a missão original, não foi revogado. Então, até agora, vivemos com essa situação em que a Constituição foi violada, em que nós não a cumprimos. E agora, já faz algum tempo, há um esforço para restabelecer essa capacidade de defesa do território e da aliança. A Constituição nos obriga a isso. E, aliás, não precisamos de uma sensação de ameaça, como tantas vezes se diz. Basta que a gente cumpra o que a Constituição determina. Esse é o ponto central. Nós precisamos ser capazes de defender o nosso país. E já que tenho a palavra agora, quero acrescentar uma coisa. Eu não sou contra fazermos mais pela Bundeswehr. Muitas vezes se fala em rearmamento, e esse termo sempre soa negativo. Mas não. A Bundeswehr precisa de fato. We're alle six das muss tatsächlich diesen Verfassungsauftrag erfüllen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, die Bundeswehr. Esse é um dos aspectos. O segundo é que as Forças Armadas também precisam contribuir para a paz. E elas podem fazer isso quando conseguimos estabelecer um equilíbrio de forças. Quando existe esse equilíbrio, nenhum dos lados sente a tentação de realmente atacar. Por isso, Helmut Schmidt dizia, o equilíbrio de forças é uma condição necessária para a paz. Mas ele também dizia que não é uma condição suficiente. Para que seja suficiente, esse equilíbrio precisa vir junto com uma estabilização política. Ou seja, a gente precisa conversar com o outro lado. Precisamos entender quais são os interesses que eles defendem. Temos que saber exatamente de quais capacidades eles dispõem. Precisamos identificar quais objetivos estão perseguindo. E temos que tentar, por meio de medidas como o controle de armamentos e o desarmamento, ajustar esse equilíbrio de forças. Isso inclui também reduzir o nível de ambos os lados, para diminuir ainda mais o risco de uma guerra. Ao mesmo tempo, precisamos criar medidas militares que gerem confiança, que nos permitam saber com precisão o que está acontecendo do outro lado. No passado, nós mesmos eliminamos ou cancelamos acordos fundamentais de desarmamento e de controle de armamentos que garantiam a nossa segurança. Tem o Tratado INF, que foi de importância existencial para nossa segurança e que eliminou toda uma categoria de sistemas de armas nucleares, com vários milhares deles destruídos. Tem também o Tratado de Céus Abertos, que foi cancelado e que nos permitia ter uma visão própria da situação do outro lado, criando assim uma base sólida para analisar ameaças. E eu quero mencionar só esses dois. Nesse meio tempo, o Tratado sobre Sistemas Estratégicos Intercontinentais também inspirou, entre muitos outros. Há aqui uma necessidade enorme de ação, uma necessidade realmente enorme, mas nada está acontecendo. Não há conversas com o outro lado, não há esforços de desarmamento ou de controle de armamentos, nem iniciativas para construir confiança. Noch gibt es das Bemühen vertrauensbildende Maßnahmen. Das heißt also, das, was von unseren Politikern. Ou seja, aquilo que nossos políticos exigem, ou que pelo menos Helmut Schmidt exigia, para criar um nível suficiente de estabilização política, que nos permitiria dizer, agora temos pelo menos uma estabilidade internacional que abre uma perspectiva de paz. Nada disso está acontecendo. O que estamos fazendo é só a primeira parte. E eu não sou contra isso. Quero deixar isso bem claro. Estou absolutamente convencido de que a Bundeswehr também precisa dar uma grande contribuição, compatível com a nossa capacidade e com o tamanho do nosso país para a defesa da aliança. E, além disso, contribuir para o equilíbrio de forças. Mas isso não pode acontecer de forma isolada. Essa abordagem isolada não serve para construir a paz.
Pelo contrário, ela traz o risco de gerar uma corrida armamentista. E é exatamente essa a situação que a gente tem agora. E uma corrida armamentista é o caminho mais curto e direto para uma guerra. Você vê nisso um fracasso da política. Bom, se a política não cumpre suas responsabilidades, então, claro, ela fracassa. Também diante da Constituição? Sim, também diante da Constituição, sem dúvida nenhuma. O interessante é que isso simplesmente não é discutido na nossa mídia. Existe um tipo de consenso silencioso para deixar de fora da cobertura assuntos que, na verdade, são de importância existencial para o destino do nosso país e do nosso povo. O senhor vê na frase do então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, queremos mostrar aos russos que eles não podem mais fazer o que fizeram, uma contribuição para a ordem de paz na Europa? Ou isso está justamente destruindo essa ordem de paz? É preciso entender isso no contexto certo. Essa é uma declaração geopolítica. Ele colocou isso em palavras simples. O que ele quis dizer, e outros políticos americanos também já disseram algo parecido, foi a intenção de empurrar a Rússia para trás, politicamente, industrialmente, economicamente e também militarmente. A ideia é reduzir tanto a influência russa que a sua contribuição para o surgimento de uma nova ordem mundial multipolar se torne praticamente irrelevante. E com isso, o foco do envolvimento dos Estados Unidos possa se deslocar para um confronto futuro com o verdadeiro desafiante, que é a China. A Rússia não deve mais ser o desafiante internacional dos Estados Unidos, e com essa redução, digamos, para um nível bem mais baixo, também não deve mais ser o apoiador da China nessa nova ordem mundial multipolar que está surgindo. Ou seja, a China é o único país que seria capaz, e de fato é, de colocar em risco a influência dos Estados Unidos como potência mundial dominante, politicamente, economicamente, tecnologicamente e cada vez mais também militarmente. Esse é o ponto central. Foi a isso que a declaração de Austin se referia. E a gente vê que esse processo está avançando de forma impressionante, especialmente porque os países do chamado Sul Global estão se voltando cada vez mais para essa estrutura, para esse núcleo, os países do BRICS, seja por acordos de associação, seja por adesão como membros. Sim, até mesmo um país membro da OTAN pediu para entrar nessa organização dos BRICS, a Turquia. É algo que a gente precisa realmente parar para pensar, o que isso significa. Mas a gente vê isso em várias áreas. Também vimos isso no conflito com o Irã. O Irã é um aliado próximo da China e da Rússia. E isso, claro, tem um papel importante nos bastidores, além dos desafios regionais. Então estamos, de fato, numa situação em que está surgindo uma nova ordem mundial. E a guerra na Ucrânia, o surgimento dessa nova ordem e também a guerra no Irã deram a esse processo uma nova dinâmica, uma dinâmica enorme. E isso fica bem claro nessas palavras. Isso significa que o sistema de ordem mundial criado pelos Estados Unidos depois de 1945, com o dólar como moeda de referência global, está sob uma pressão enorme. E essas são mudanças que nós na Europa também precisamos levar em conta. Por isso, há anos, eu defendo o que chamo de autossustentação da Europa, ou seja, a capacidade de se afirmar politicamente, economicamente, tecnologicamente e, em parte, também militarmente. Digo em parte, porque continuo acreditando que a nossa segurança está melhor garantida dentro da OTAN. Mas isso quer dizer que precisamos fortalecer o pilar europeu dentro da OTAN, de modo que, se um dia for realmente necessário, não dependamos dos Estados Unidos. Que a gente seja capaz de proteger a nossa própria segurança na Europa, também por meio de um equilíbrio militar. Esse é um ponto absolutamente decisivo. Mas a gente não pode cortar a ligação com os Estados Unidos. Eu até acho que fortalecer o pilar europeu dentro da OTAN reforçaria o vínculo dos Estados Unidos com seus aliados, com a própria OTAN.
E isso é especialmente importante quando falamos dos aspectos da estratégia nuclear. Nesse campo, os Estados Unidos são indispensáveis para a nossa segurança. Sind die Vereinigten Staaten für unsere Sicherheit unverzichtbar. Inzwischen tragen die Europäer die Haupt... Hoje em dia são os europeus que carregam o maior peso da guerra na Ucrânia. Será que o presidente americano, Donald Trump, conseguiu transformar essa guerra em um assunto europeu? Ou os europeus estão agindo por conta própria? E se for por conta própria, será que eles estão escalando o conflito? Ou isso é, na verdade, uma espécie de divisão de tarefas com os Estados Unidos? Arbeitsteilung mit den Vereinigten Staaten. Ja, wir haben ja davon gesprochen, dass es ein Stellvertreterkrieg. Sim, a gente já falou sobre isso, que é uma guerra por procuração. É uma guerra por procuração, porque os Estados Unidos tiveram, e é preciso dizer isso claramente, um papel decisivo nessa guerra na Ucrânia. Agora, continua sendo uma guerra por procuração. Mas é a nossa guerra, é a guerra dos europeus. Os americanos ainda dão, embora isso nem sempre fique tão evidente, uma contribuição importante no apoio à Ucrânia. Mas o peso principal, o peso financeiro e, sobretudo, o peso material, recai sobre os ombros dos europeus. E esse peso vai aumentar ainda mais quando chegar a paz e for preciso reconstruir a Ucrânia. A gente ainda não tem noção, ao que parece, do tamanho da carga que vai cair sobre nós e principalmente sobre as próximas gerações europeias e alemãs, por causa do nosso envolvimento. Durch unser Engagement. Die Amerikaner haben versucht, insbesondere Trump... Os americanos tentaram, especialmente o próprio Trump tentou, trazer as duas partes em guerra para a mesa de negociações. Por um tempo, até houve algum progresso, mas depois o interesse de Trump diminuiu. Ele passou a se concentrar na guerra com o Irã. E no momento, é muito difícil avaliar como está realmente a situação. O ponto central dessa questão é, ainda vale o que foi discutido em Anchorage, ou isso já não vale mais? Se não valer mais, então a Rússia, como a gente já comentou, vai ter que contar apenas com a própria força e vai tentar encerrar essa guerra por meios militares. Aliás, da mesma forma que aconteceu com o Irã, que também teve que confiar apenas na própria força, e acabou vencendo. Em Wiesbaden, nas bases americanas, os dados de satélite são processados e os artilheiros ucranianos recebem essas informações praticamente direto no iPad, podendo usar suas armas quase em tempo real. Os Estados Unidos poderiam forçar a Ucrânia a sentar à mesa de negociações simplesmente parando de repassar esses dados de satélite. Por que Washington não faz isso? Warum tut Washington das nicht? Ja, das ist genau der Punkt. Der Krieg... Sim, esse é exatamente o ponto. O apoio europeu é essencial para a condução da guerra. Já o apoio americano é essencial para outra questão. Dá para encerrar a guerra agora ou vamos continuar lutando? É exatamente como você disse. Se os sistemas americanos usados pela Ucrânia deixarem de funcionar, sem falar dos profissionais de organizações americanas que ainda atuam lá como consultores, mas se esse apoio parar, como o sistema Palantir, que eu mencionei antes, ou o sistema Starlink do Musk, que é extremamente importante para a Ucrânia. Se isso fosse desligado de um dia para o outro, a guerra acabaria. É preciso dizer isso com toda clareza. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Amerikaner tun das nicht. Warum tun sie das nicht? Os americanos não fazem isso. Por que não fazem? Pode haver vários motivos. Eu prefiro não especular sobre isso. Por um lado, isso significaria que a Ucrânia ficaria numa posição de negociação parecida com a de um país que sofreu uma derrota militar. E os americanos não querem isso. Eu também acho que seria um erro, porque acredito que os dois lados precisam ter condições de defender e fazer valer seus interesses nacionais, seus interesses de segurança nacional. E isso é possível. Eu realmente acredito que é possível. Talvez você saiba, eu mesmo já apresentei propostas com exatamente esse objetivo e que chegaram a esse resultado. Esse pode ser um dos motivos. O outro motivo, claro, pode ser que não se queira colocar a Rússia, que é, por assim dizer, o outro lado da moeda, numa posição de vitória explícita. Porque veja, se esses sistemas fossem desligados,
ninguém poderia prever se a Rússia realmente pararia ali ou se aproveitaria a oportunidade para avançar ainda mais. São reflexões que precisam ser feitas com muito cuidado quando se considera uma opção desse tipo. E além disso, seria necessário conversar sobre isso com os dois lados antes. As possibilidades existem, mas pelo que sabemos, não estão sendo usadas. A gente pode aprender com a crise de Cuba, em 1962, e com a forma como ela foi resolvida, que muita coisa depende de duas pessoas, no mais alto nível, conseguirem confiar uma na outra. O jovem presidente americano, John F. Kennedy, acabou confiando no velho combatente de Stalingrado, o Khrushchev. E os dois chegaram a um acordo, sem assinar nada formalmente, de que os russos retirariam seus mísseis e os americanos, com um certo atraso, tirariam os deles da Turquia. Será que é preciso esse tipo de confiança, no mais alto nível, para que se consiga de fato uma solução para o conflito na Ucrânia? Selbstverständlich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Claro, esse é um ponto realmente decisivo. E dá para ter a impressão de que depois daquele encontro entre Putin e Trump em Anchorage, em agosto do ano passado, surgiu uma relação de confiança entre eles. Eu tenho essa impressão. E se a gente olha todo o arranjo dessa visita, dá para ver que essa era mesmo a intenção, pelo menos a intenção do Trump. Porque aquele aeroporto foi o ponto de partida para a transferência de aviões de combate americanos para a União Soviética, durante a guerra contra a Alemanha. E nesse conflito que durou anos, durante essas operações de transporte, 8 pilotos russos morreram. Eles estão sepultados nesse mesmo aeroporto. E pode ser que isso seja uma interpretação um pouco forçada, mas muita gente criticou o fato de que o tapete vermelho foi estendido para Putin, que aquela recepção foi claramente montada para ter um peso simbólico. Também houve sobrevoos de caças americanos e outras demonstrações do tipo. Dá para ter a impressão de que Trump queria retomar aquela antiga irmandade de armas da Segunda Guerra Mundial. E se for esse o caso, ist es sehr zu bewahren, Ding. Hätte das natürlich bei Putin einen enormen Eindruck hinterlassen. Und wenn man auch die Art des Zusammentreffens. E se a gente observar também a forma como esse encontro aconteceu, até nos detalhes externos, dá para perceber que havia ali um entendimento bem amplo entre os dois. E isso fica claro também pelo fato de que, aparentemente, houve um tipo de acordo, vou chamar assim, embora se possa usar outros termos, entre eles. Aliás, o próprio Putin confirmou esse acerto alguns dias depois. No dia 18 de agosto, 3 dias após o encontro, aconteceu aquela reunião de alguns chefes de governo europeus com Zelensky na Casa Branca. Você deve se lembrar, o objetivo de Zelensky era conseguir dos americanos a promessa de que entregariam mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance. Trump não fez isso. Ele não rejeitou a ideia de forma categórica, apenas disse: nós mesmos precisamos deles. Não podemos simplesmente abrir mão. Mas também sabemos que na véspera houve uma conversa telefônica entre Putin e Trump, na qual Putin confirmou novamente o acordo que tinha sido feito poucos dias antes, em Anchorage. Isso mostra o quanto era importante para ele, antes da visita dos europeus e de Zelensky, reforçar mais uma vez a posição comum, o ponto de vista compartilhado entre eles. Se houve um acordo em Anchorage em agosto passado, quem foi que o sabotou? Bom, se foi algo feito por trás, eu não sei. Existe uma relação de tempo entre a reunião do G7 e o questionamento desse acordo. E segundo a imprensa, teria sido o presidente francês quem tornou isso público. Se é verdade, eu não posso afirmar. Pode ser que isso tenha sido discutido em Evian. Também pode ser que o Trump, que é conhecido por agir e fazer política de forma bem imprevisível, realmente tenha mudado de ideia.
tatsächlich seine Meinung geändert hat. Das hat er ja mehrfach in der Vergangenheit gemacht. Ele já fez isso várias vezes no passado. Mas se isso é realmente certo, a gente não sabe. O fato de o secretário de Estado americano ter enfatizado claramente que não se tratava de um acordo, e sim de uma proposta aceita por ambas as partes, inclusive por Putin, tem dois significados. Primeiro, ele confirma o que aconteceu. Segundo, ele deixa claro que os americanos, de qualquer forma, não se sentem obrigados a seguir isso. Porque se fosse diferente, ele não teria feito questão de dizer que não era um acordo, mas apenas um entendimento. Bom, se os americanos não se sentem obrigados a seguir isso, por que os outros envolvidos no conflito, os europeus, as forças em Kiev ou os russos, deveriam se sentir obrigados? Bom, os russos claramente não se sentem mais obrigados a respeitar esse acordo. Era uma conversa entre duas partes. Então os russos têm a impressão de que os americanos não estão mais mantendo esse entendimento. E isso significa exatamente o que estamos vendo agora no campo de batalha. Ataques russos mais intensos, mais pressão sobre as linhas de defesa ucranianas e o risco real de que justamente nessa região, que os ucranianos chamam de fortaleza, com aquelas 3 cidades, especialmente Kramatorsk, aconteça uma ruptura. E atrás dessa área, como a gente sabe, existe uma imensa extensão de terra, de mais de 140, 150 quilômetros, que praticamente não tem como ser defendida. Por que os russos usam tão poucos Eurotanks nos ataques contra a infraestrutura da Ucrânia? Eles têm poucos. Ou como o senhor avalia isso? Sim, eu vejo dessa forma. O primeiro ataque que aconteceu foi, na verdade, um ataque de teste. Com isso, eles combinaram duas coisas. De um lado, conseguiram o efeito que queriam alcançar. E, ao mesmo tempo, tiveram a chance de medir com precisão, quase milímetro por milímetro, se o sistema funcionava exatamente como planejado. E não se trata apenas de um míssil isolado, mas de um míssil com 6 ogivas, cada uma controlada de forma independente. Por isso é fundamental saber. Em português massas, e as forças de bedcortes estimaram alvos diferentes, e atingidos com um único disparo e com precisão. Isso já foi possível logo na primeira operação, e os dados foram analisados e medidos de forma adequada. Mas isso também significa que, até aquele momento, ainda não havia uma grande quantidade de mísseis produzidos, e que a produção em larga escala só começou depois. Nesse sentido, é bem provável que com esse sistema, primeiro, ainda não existam muitos mísseis disponíveis, e segundo, que se trate de um sistema valioso, um sistema de armas de alta qualidade, e só é zero, it's Wissen Ford, it's in imersor. Na linha de frente, os ucranianos estão sob uma pressão cada vez maior. O avanço russo continua, devagar, mas de forma constante. Muitas forças ucranianas estão sendo desgastadas. Os números mais recentes, divulgados por hackers russos, indicam que já haveria 2,4 milhões de soldados ucranianos mortos ou gravemente feridos. O senhor considera esses dados realistas? Olha, eu não posso avaliar isso com certeza. É preciso fazer uma distinção. Dos dois lados, são divulgados números que a gente precisa encarar com muita cautela. O Putin mencionou recentemente números bem precisos, que, na minha opinião, talvez nem estejam tão longe da realidade. Mas mesmo assim, é preciso ter muito cuidado. É verdade que o lado atacante, que sempre precisa se expor diante do defensor, especialmente quando o defensor está em uma posição fortificada, acaba correndo um risco maior do que o próprio defensor. Isso, claro, muda de situação para situação. A gente viu isso na grande ofensiva de verão da Ucrânia em 2023, que fracassou com perdas significativas. E vimos também no ataque ucraniano à região de Kursk, que igualmente terminou com grandes perdas. Der auch mit großen Verlusten gescheitert ist. Das ist einfach eine Tatsache. Isso é simplesmente um fato.
Mas dizer com precisão quantos mortos e quantos gravemente feridos há de um lado ou do outro é muito difícil. Há ataques demais, desinformação demais. Recentemente, por exemplo, foi publicada uma pesquisa de um instituto americano que mostra números extremamente altos para as perdas russas e números irrealisticamente baixos para as perdas ucranianas. Por isso, eu trato esse assunto com o máximo de cautela. Mas quero deixar claro para os nossos espectadores. Quando falamos em perdas, estamos falando de soldados mortos e de soldados tão gravemente feridos que não podem mais voltar a servir, nem mesmo depois de se recuperarem. Eingesetzt werden können, auch nach der Genesung nicht mehr eingesetzt werden können. Die beiden Zahlen ergeben zusammen die Esses dois números juntos formam o que se chama de perdas. Se a gente quiser verificar como está a situação agora, existem, claro, alguns indícios que podem dar uma ideia, mesmo que não sejam precisos. Por exemplo, há as trocas de corpos de soldados mortos, tanto russos quanto ucranianos. E se eu me lembro bem, recentemente aconteceram 2 dessas trocas. E aí dá para ver que o número de soldados ucranianos mortos, entregues pela Rússia, é extremamente alto, enquanto o número de soldados russos entregues pela Ucrânia é bem pequeno. Isso é um indício, mas claro, não é uma prova do total geral. A gente vê, claro, os grandes cemitérios na Ucrânia, aquelas muitas bandeiras fincadas ali. Dá para dizer que são verdadeiros mares de túmulos. E eu tenho recebido informações de Kiev, de que Zelensky está cada vez mais sob pressão. Em círculos de pesquisa nos Estados Unidos já se discute se as unidades de Azov, tanto no Exército quanto na Guarda Nacional da Ucrânia, ainda estão funcionando. Agora, inclusive, se fala sobre a possibilidade de um golpe contra Zelensky. Há indícios de que teriam ocorrido tiroteios em Kiev e que 7 integrantes das Forças Armadas e dos serviços de inteligência teriam sido mortos por se rebelarem contra Zelensky. O senhor tem recebido algum tipo de informação sobre isso? habe dazu keine Informationen. Olha, eu não tenho informações sobre isso. E como eu disse, eu também não gosto de especular. É preciso entender que nessa guerra, os dois lados trabalham com desinformação de forma bem direcionada. Mas o que é verdade é que a Ucrânia enfrenta sérios problemas de pessoal. E essa é uma das dificuldades com as quais o país tem que lidar nesse conflito. Dá para ver isso pelo fato de que há grupos nas ruas ucranianas que capturam homens, não só jovens, também mais velhos, que são treinados por poucos dias e depois enviados para a linha de frente, sem estarem realmente preparados para lutar como soldados treinados. Ausgebildete Soldaten zu kämpfen. Hinzu kommt, dass auch das Potenzial. Além disso, o número de soldados que a Ucrânia realmente poderia recrutar é bem menor do que o da Rússia. Então isso já mostra uma situação bastante grave, que leva principalmente ao fato de que a linha de frente, a linha de defesa, não consegue mais se manter fechada. É preciso formar unidades de intervenção que atuem nos pontos principais de um ataque russo, sendo deslocadas o tempo todo de um lado para o outro, enquanto a própria frente fica relativamente pouco ocupada. No momento, a Ucrânia ainda tem a vantagem de operar nessas áreas fortificadas, na região de Sloviansk e Kramatorsk. Isso, claro, ajuda na capacidade de defesa, mas não vai durar para sempre. Aber das ist auch nicht von Dauer. Das muss man ganz klar sagen. Isso precisa ser dito com toda clareza. Eu fui detido várias vezes pelo lado russo na Ucrânia durante essa guerra, e uma vez fiquei preso junto com ucranianos que haviam desertado e fugido para o lado russo. Você mesmo mencionou a mobilização e o recrutamento forçados. Dá para dizer que o apoio do atual governo ucraniano entre a própria população está diminuindo, porque as pessoas estão desejando a paz? Das ist schon lange der Fall. Schauen Sie, Isso já acontece há bastante tempo. Veja, isso é uma evolução completamente normal. Quando o filho, o genro ou o marido não voltam da guerra ou voltam mutilados, um país não consegue aguentar isso por muito tempo. Ou seja, já faz tempo que a gente vê uma distância muito grande entre o governo estabelecido e a população.
Além disso, é claro, a longa duração da guerra faz com que não haja eleições, o que significa que o presidente Zelensky continua no cargo muito além do período confirmado pela eleição, e vem sendo cada vez mais questionado. A gente sempre ouve, principalmente na nossa mídia, que o apoio a Putin entre os russos está diminuindo. E sim, há críticas, já falamos sobre isso. Mas esse tipo de desgaste é muito mais forte na Ucrânia do que na Rússia. Na Rússia, o Putin ainda tem mais de 70% de aprovação, segundo institutos independentes. Disso aí, um chanceler como Friedrich Merz só poderia sonhar. Mois Putin nesse Stroward não pode com isso. O Ocidente continua alimentando a guerra na Ucrânia. A União Europeia já colocou 360 bilhões de euros nesse conflito. Será que a ideia é levar até o último ucraniano? Bom, se ele deve ser conduzido, disso eu duvido. Mas o desenvolvimento está indo nessa direção. O problema é que esse aspecto não é levado em conta no apoio ocidental. Em vez disso, confia-se no que o governo ucraniano diz, com a esperança de que talvez tenha havido uma virada. E muitos acreditam, como também expressam políticos alemães, que a Rússia não pode vencer essa guerra militarmente. Uma conclusão totalmente absurda, é preciso dizer. Tudo isso, claro, tem um papel importante. No fim das contas, na minha visão, trata-se também de justificar o que foi feito até agora, mantendo essa ideia de vamos continuar do mesmo jeito. É uma forma de não admitir que esse tipo de apoio, e aqui não estou falando de questionar a ajuda a um país que foi atacado, mas sim esse tipo de apoio, sem tentar acabar com a guerra, que isso simplesmente fracassou. Por isso, seguem fazendo tudo como antes. Preisleven just mein Wolfgang. Is in Annisments could Mies Richard Borton is a star. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, disse recentemente que, na prática, a OTAN já está em guerra com a Rússia. Segundo ele, isso fica claro pelo grande número de mercenários e forças especiais que já atuam em território ucraniano. A pergunta é, quando vai chegar a vez de dizer os alemães para a frente de batalha? Não, isso não quer dizer isso. Eu tenho absoluta certeza disso. A gente vê que cada vez mais também aqui na Alemanha cresce a percepção de que estamos indo direto para um beco sem saída. Nós e o que fazemos com a nossa política, ao não agir de forma ativa e construtiva por uma solução de paz, mas sim continuar alimentando essa guerra, estamos assumindo culpa. Culpa pelo destino do povo ucraniano. E eu acho que cada vez mais pessoas estão entendendo isso. Além disso, a nossa Constituição impõe barreiras muito altas para o uso das Forças Armadas alemãs. Então a gente precisaria de um mandato da ONU, precisaria de uma decisão do parlamento. Eu não acho que isso seria viável na Alemanha. É verdade que existe um contingente considerável de mercenários estrangeiros na Ucrânia. Fala-se em cerca de 50 mil ou mais. E essa atuação, claro, levanta questões. Eu não quero entrar em todos os detalhes agora, mas é evidente que isso gera dúvidas, assim como o fato de que lá na Ucrânia também há funcionários e organizações estrangeiras, digamos assim. Forças ocidentais estão sendo dispensadas do serviço para lutar na Ucrânia? Isso eu não sei. Se a gente olhar para a política do Ocidente com essa geração atual de políticos, que ligou o próprio destino ao apoio à Ucrânia, ao envolvimento na guerra na Ucrânia, não dá para encontrar nenhum caminho de volta para a paz. Sim, esse é justamente um grande problema. É difícil para um político dizer o que fizemos nos últimos 4 ou 4 anos e meio foi errado. Nenhum político gosta de admitir isso. Então, é preciso que surja uma nova situação que justifique uma mudança de rumo. Mas o ponto decisivo é, essa nova situação não vai surgir sozinha.
ela precisa ser provocada. E nós temos que contribuir ativamente para que isso aconteça. Esse esforço ativo não pode ser como aqueles 5 pontos que os chamados E3 aprovaram há algum tempo. Tem que ser uma tentativa real de construir uma solução de compromisso, de criar as condições para um acordo que leve em conta os interesses dos dois lados. A Ucrânia não pode perder essa guerra militarmente. Se isso acontecer, se houver uma derrota militar, uma derrota realmente dramática, a própria existência do Estado ucraniano fica em risco. E isso não pode ser do nosso interesse. Como o senhor imagina uma solução de paz? Eu pergunto isso porque o senhor já apresentou algumas propostas. Dá para retomar a partir delas? Não sei. Até agora, não ouvi nenhuma reação sobre isso. Mas se a gente falar dos 2 pontos centrais, os 2 mais difíceis, e dá para comparar com o resultado em Istambul, vamos focar só nesses 2 pontos críticos. O primeiro é a questão da entrada da Ucrânia na OTAN e cada vez mais também a questão da entrada da Ucrânia na União Europeia. Sobre a adesão à OTAN, como eu já expliquei, não vejo nenhuma possibilidade de que isso traga um desenvolvimento positivo para a Ucrânia, pelo menos não dessa forma. O único resultado realmente positivo para a Ucrânia, quando se fala em segurança e independência, seria uma ordem europeia de paz e segurança. Esse é o ponto decisivo. E isso pressupõe que antes haja um tratado de paz, uma solução pacífica para esse conflito. Então esse é um dos pontos principais. O outro é a questão territorial. E aí o foco está principalmente nas 2 repúblicas populares de Luhansk e Donetsk. A Rússia reconheceu essas regiões como estados independentes. Eu propus que os 2 lados mostrem disposição para um compromisso nessa questão. Ou seja, que a Rússia confirme a independência desses 2 estados que ela já havia declarado em fevereiro de 2022. Isso significaria que eles não se tornariam parte da Federação Russa. Mas, ao mesmo tempo, a Ucrânia reconheceria a independência das 2 regiões. E elas seriam separadas do Estado ucraniano. Mas isso também significa que seria preciso definir um acordo que garanta um desenvolvimento positivo rumo à plena soberania e independência. Ou seja, essas 2 repúblicas teriam que ficar sob o mandato da ONU. E a ONU teria que ser, por assim dizer, o fator de estabilidade nesse processo. Isso não é algo inédito, já aconteceu muitas vezes no passado. Nos últimos tempos, nem tanto, mas houve casos de países que, por exemplo, saíram do colonialismo e ficaram sob tutela das Nações Unidas. Esse é o termo correto. E ao longo de alguns anos, foram se desenvolvendo até alcançar uma verdadeira independência e um status soberano. Essa é a proposta que eu apresentei e que exige concessões dos 2 lados. Mas ela teria também a vantagem de criar, digamos assim, uma zona de amortecimento entre a Rússia e a Ucrânia, formada por esses 2 estados. Se, além disso, a Ucrânia decidir realmente adotar uma neutralidade permanente e se manter independente de alianças e confirmar esse compromisso, então teríamos basicamente uma ordem de segurança regional relativamente estável. Mas ainda restam 2 regiões, Zaporizhia e Kherson. Pelo que eu sei, a Rússia se mostrou disposta a devolver partes importantes dessas áreas à Ucrânia, que agora estão sob controle das forças ucranianas. Partes essenciais, porque a Rússia está interessada em manter o corredor de terra entre o território russo e a Crimeia. Caso contrário, só restaria a ponte da Crimeia, e isso sempre é um ponto fraco. Mas agora surge algo novo. Era a proposta original que fizemos em janeiro. Em 2023, já tínhamos feito outra, mas ela acabou sendo superada pelos acontecimentos. Agora, porém, há um novo fator que complica a situação. E é o fato de que a Rússia, como eu já mencionei, está tentando criar também um corredor de segurança na parte norte por causa da incursão ucraniana na região de Kursk. Ou seja, trata-se da área em torno de Sumy. A Rússia não vai abrir mão disso.
E isso, claro, complica toda a situação. Und das kompliziert natürlich die gesamte Lage. Das heißt, letzten Endes Ou seja, no fim das contas, isso levaria a uma neutralidade permanente, a uma limitação das forças armadas ucranianas, como já estava previsto no Acordo de Istambul. Sem adesão à OTAN, é claro, sem tropas estrangeiras em território ucraniano, e possivelmente com um status de autonomia para as duas regiões de Donbass, como estava previsto no Acordo de Minsk II. So wie er im Minsk II-Abkommen vorgesehen war. Dieser Autonomiestatus sollte ja, so war die Vereinbarung in Minsk. Esse status de autonomia deveria, segundo o Acordo de Minsk II, ser garantido por uma emenda constitucional. Isso significava permitir novamente o uso da língua russa, reconhecer a cultura russa e estabelecer uma certa autonomia administrativa, mas tudo isso dentro do Estado ucraniano. Essa seria, por assim dizer, a alternativa ao que eu acabei de descrever. A Ucrânia, na época, não cumpriu esse acordo, porque essa emenda constitucional deveria ter sido feita até o fim de 2015. Isso não aconteceu. E isso também contribuiu para o surgimento daquela guerra civil sobre a qual falamos há pouco. O eurodeputado Michael von der Schulenburg está lançando uma nova iniciativa. Ele quer reunir, fora dos canais oficiais do governo, especialistas das áreas militar, política e cultural, tanto do lado russo quanto do lado alemão. Segundo ele, a Alemanha é a força decisiva, ou pode se tornar a força decisiva na construção da paz. Você vai participar? Ainda não sei. Primeiro preciso conhecer melhor o projeto. Até agora isso não aconteceu. Quero fazer 2 comentários sobre isso. De um lado, por causa da nossa história, ou seja, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, especialmente da Segunda, com o ataque à União Soviética, temos uma responsabilidade especial. Também em relação à Rússia, e também em relação à Rússia como parte envolvida na guerra na Ucrânia. O segundo ponto é que a Rússia é nossa vizinha no continente europeu e sempre vai continuar sendo nossa vizinha. E o terceiro é que, nesse caso, é importante que haja uma autorização do governo federal. Autorisierung durch die Bundesregierung erfolgen. Eu defenderia fortemente que, se o governo federal ainda não está disposto, se ele, por assim dizer, suspendeu sua política externa e de segurança, justamente no momento em que é essencial agir ativamente nessa área, então ele deveria pelo menos estar pronto para apoiar essa iniciativa. Não no sentido de se comprometer a aceitar automaticamente o que sair disso, mas apenas dizendo, de forma clara, estamos de acordo que esse projeto seja levado adiante. Achamos que ele é importante. Vamos analisar os resultados com atenção, mas por enquanto não podemos dizer mais do que isso. Talvez só mais uma observação. É claro que, se estivermos conduzindo nossos próprios esforços, isso não deve atrapalhar o que já estamos fazendo. Tudo bem, mas para mim isso é algo óbvio. E, na verdade, é exatamente isso que eu esperaria de um governo federal com visão de futuro, capaz de agir politicamente e de forma responsável. Diz Harald Kujat, ex-inspetor-geral das Forças Armadas da Alemanha. Ele espera que o governo federal, já que suspendeu sua própria política de segurança e de paz, pelo menos não atrapalhe os esforços pela paz. Muito obrigado por isso. Aqui no Contracorrente mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Welche die Propagandamedien verschweigen.